No ano 330 d.C., o mundo assistiu ao nascimento de uma nova era. Constantino, o Grande, imperador de Roma, tomou uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Ele olhou para o Oriente e viu o futuro. O coração do império, que por séculos pulsara nas colinas de Roma, seria transferido para uma cidade que ainda não existia, mas que em breve se tornaria o centro de tudo. Roma, a cidade eterna, estava envelhecendo. Suas ruas já não comportavam a grandeza que o império exigia. As ameaças bárbaras aproximavam-se cada vez mais de suas fronteiras ocidentais. Constantino percebeu que a salvação estava no Oriente, onde o comércio florescia, onde as rotas da seda traziam riquezas inimagináveis e onde a posição estratégica entre dois continentes garantiria poder absoluto. Sobre as antigas ruínas de Bizâncio, nas margens do Bósforo, onde a Europa encontra a Ásia, Constantino ordenou a construção de uma metrópolis que rivalizaria com os deuses. Constantinopla nasceu como a nova Roma, a cidade sagrada, o farol da cristandade. Suas muralhas eram mais do que pedra e argamassa. Eram a promessa de eternidade. Suas cúpulas douradas refletiam a luz do sol, como se fossem tocadas pelo próprio céu. A cruz erguida sobre os palácios simbolizava algo revolucionário, a fusão entre o poder romano e a fé cristã. Não era mais apenas um império de conquistas e espadas, mas um império de almas e devoção. As ruas de Constantinopla eram pavimentadas com mármore trazido das pedreiras mais distantes. Seus mercados transbordavam de sedas da China, especiarias da Índia, ouro da África e pérolas do Oriente. Intelectuais, artistas, teólogos e guerreiros convergiam para aquela cidade como peregrinos em busca de sentido. Constantinopla era mais do que uma capital, era o centro do mundo conhecido. Ali, o cristianismo encontrou seu trono terreno. Ali, a civilização romana encontrou sua segunda chance. Constantino não apenas construiu uma cidade, ele criou um símbolo. Cada coluna erguida representava a continuidade do poder romano. Cada igreja consagrada afirmava que Deus havia escolhido aquele lugar. Cada lei promulgada reforçava que o império não havia caído, apenas renascido em um corpo novo e mais forte. Enquanto o Ocidente mergulhava lentamente no caos e nas sombras das invasões bárbaras, o Oriente brilhava com uma intensidade inigualável. Constantinopla se tornou sinônimo de riqueza, cultura e poder absoluto. Seus imperadores eram vistos como representantes de Deus na terra, ungidos para governar não apenas homens, mas destinos. A cidade era protegida por muralhas que desafiavam qualquer exército e pela fé que fortalecia cada pedra. Durante séculos, Constantinopla resistiria a todos os que ousassem desafiá-la. Persas, árabes, povos das estepes, todos viriam e todos seriam repelidos. A cidade parecia invencível, eterna, como se Deus mesmo aguardasse, e por muito tempo foi exatamente isso que o mundo acreditou. Constantinopla era a nova Roma, mas era também algo maior. Era a promessa de que a civilização jamais morreria, de que a luz jamais se apagaria e de que o império duraria para sempre. 2 séculos após Constantino, um homem ascendeu ao trono com um sonho impossível. Justiniano I, imperador de Bizâncio, olhou para o mapa fragmentado do antigo Império Romano e jurou restaurá-lo. Ele não aceitava que Roma tivesse caído. Para ele, o império nunca havia morrido, apenas aguardava o líder certo para ressuscitá-lo. Nascido em uma família humilde da Macedônia, Justiniano ascendeu ao poder graças à sua inteligência, ambição e ao apoio de seu tio, o imperador Justino I. Quando finalmente coroado em 527 d.C., Justiniano tinha uma visão clara: devolver ao império cada pedaço de terra que um dia pertencera a Roma. Ele enviou seus generais aos 4 cantos do mundo. Belisário, o maior estrategista de sua era,
Reconquistou o norte da África dos vândalos, libertou a Itália dos ostrogodos e trouxe de volta territórios que pareciam perdidos para sempre. As legiões bizantinas marcharam novamente sobre terras que não viam o estandarte romano há décadas. Roma, a velha capital, foi brevemente reconquistada. Cartago, Ravenna e tantas outras cidades voltaram ao controle imperial. O sonho de Justiniano parecia possível. Mas Justiniano não era apenas um conquistador. Era também um construtor de sonhos. Ele ordenou a edificação da Basílica de Santa Sofia, uma catedral tão grandiosa que diziam ser impossível de construir. 10.000 trabalhadores foram mobilizados. Os melhores arquitetos do Império, Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto, projetaram uma estrutura que desafiava as leis da física. Quando foi concluída em 537 d.C., sua cúpula parecia flutuar, suspensa por mãos divinas. Justiniano, ao contemplá-la, teria dito que superara até mesmo Salomão. Santa Sofia tornou-se o símbolo máximo do Império, um testemunho em pedra e ouro da grandeza bizantina. Mas a glória tem seu preço. Em 532 d.C., antes mesmo de Santa Sofia ser concluída, Constantinopla ardeu em chamas. A revolta de Nica explodiu nas ruas, alimentada por descontentamento, rivalidades políticas entre as facções do hipódromo e fúria popular contra os impostos exorbitantes. Facções rivais, os azuis e os verdes, uniram-se contra o imperador em um evento raro e devastador. Milhares morreram. O hipódromo, coração social da cidade, transformou-se em um matadouro. Edifícios foram incendiados, incluindo a antiga igreja de Santa Sofia, que seria reconstruída por Justiniano. A cidade mergulhou no caos absoluto. Justiniano quase fugiu. Seus conselheiros já preparavam navios para a evacuação, mas sua esposa, Teodora, uma antiga atriz de origem humilde que se tornara imperatriz, o deteve com palavras de aço, dizendo que preferia morrer como imperatriz a viver no exílio e que a púrpura imperial era a melhor mortalha. Fortalecido por suas palavras, Justiniano esmagou a revolta com brutalidade implacável. Belisário liderou tropas leais ao hipódromo e massacrou mais de 30.000 rebeldes em uma única noite. O sangue correu pelas arquibancadas. A cidade ficou em silêncio. Mas Constantinopla jamais esqueceu o sangue derramado. E então, como se os céus punissem sua ambição, a peste chegou. A praga de Justiniano, provavelmente bubônica, varreu o império como um anjo da morte a partir de 541 d.C. Milhões pereceram. Cidades inteiras foram abandonadas. Campos ficaram sem cultivo. O comércio parou. O próprio imperador adoeceu, mas sobreviveu, embora muitos tenham acreditado que ele morreria. O império, porém, nunca se recuperou totalmente. As conquistas custaram caro em ouro e sangue. As revoltas deixaram cicatrizes profundas na alma da cidade e a peste drenou a força vital de Bizâncio. Justiniano morreu em 565 d.C., deixando um legado complexo de glória e cinzas, de conquistas brilhantes e tragédias devastadoras. Constantinopla era mais do que uma cidade, era uma fortaleza. Suas muralhas, erguidas durante o reinado de Teodósio II, entre 408 e 413 d.C., eram consideradas as mais impenetráveis já construídas pela humanidade. 3 camadas de defesa se erguiam como gigantes de pedra. A primeira era um muro baixo, seguido por um fosso profundo de 20 metros de largura. Depois vinha o muro externo, com 8 metros de altura e pontos de vigia. E, finalmente, o muro interno, uma muralha colossal de 12 metros de altura e 5 de espessura, reforçada por 96 torres que se elevavam ainda mais alto. Cada torre era uma fortaleza em miniatura, capaz de abrigar soldados e armazenar suprimentos para longos cercos.
Os portões eram de bronze maciço, tão pesados que era preciso dezenas de homens para movê-los. O sistema de defesa era um labirinto elaborado de passagens, pontes levadiças e câmaras secretas. Atacar Constantinopla não era apenas enfrentar soldados, era enfrentar a própria arquitetura da cidade, projetada para esmagar invasores. Durante séculos, exércitos inteiros se quebraram contra aquelas muralhas. Os persas sassânidas, no auge de seu poder militar, vieram com fogo e ferro em 626 d.C., aliados aos ávaros. Cercaram a cidade por terra e mar, mas foram repelidos. Os árabes, no auge de sua expansão islâmica, cercaram a cidade repetidas vezes entre 674 e 678 d.C., e novamente em 717 d.C. Todas as vezes falharam. Os búlgaros, ferozes guerreiros das estepes, lançaram-se contra os muros sob o comando de Krum, o Terrível, em 813 d.C. e foram massacrados. Constantinopla permanecia de pé, imóvel, eterna, como uma montanha que não se curva aos ventos. Parte de sua invencibilidade vinha de uma arma secreta que aterrorizava os inimigos, o fogo grego, uma substância misteriosa, cuja fórmula era guardada como o maior segredo do império, conhecida apenas por um punhado de alquimistas imperiais. Acredita-se que continha nafta, enxofre e outros ingredientes inflamáveis. Quando lançado sobre as águas através de sifões instalados nos navios bizantinos, o fogo grego queimava sem cessar, impossível de apagar com água, transformando navios inimigos em piras flutuantes. O mar em torno de Constantinopla tornava-se um inferno líquido durante os ataques. Marinheiros inimigos pulavam das embarcações em chamas, apenas para descobrir que o fogo continuava queimando sobre as ondas. O pavor que o fogo grego causava era tão grande quanto seu poder destrutivo. Os que ousavam atacar pelo Bósforo aprendiam rapidamente que desafiar Bizâncio era desafiar o próprio Deus. Enquanto o Ocidente afundava na escuridão da Idade Média, fragmentado em reinos bárbaros, onde a lei do mais forte prevalecia, Constantinopla mantinha acesa a chama da civilização. Ali, os textos antigos de Platão, Aristóteles, Euclides e Homero eram copiados meticulosamente por escribas em mosteiros. Ali, a filosofia grega, a lei romana e a teologia cristã fundiam-se em uma síntese brilhante que moldaria o pensamento ocidental. Ali, o conhecimento sobrevivia quando em outros lugares era esquecido. O mundo via Constantinopla como algo mais do que uma capital imperial. Era a cidade protegida por Deus, o último bastião da verdadeira Roma. O lugar onde o passado glorioso e o futuro incerto coexistiam. Peregrinos vinham de terras distantes, apenas para contemplar suas muralhas e sentir-se seguros. E enquanto aquelas muralhas permanecessem firmes, enquanto seus soldados mantivessem a vigilância, e enquanto o fogo grego guardasse o mar, o império permaneceria imortal. Ou assim todos acreditavam. Mas nem mesmo os muros mais altos podem proteger um império de suas próprias divisões internas. Dentro dos palácios de Constantinopla, a intriga era uma arte refinada, praticada com a mesma destreza com que gladiadores manejavam suas espadas. Imperadores eram coroados e depostos com uma frequência alarmante. Alguns reinavam por décadas, outros por meses ou até dias. Generais conspiravam nas sombras, nobres tramavam nos corredores, e patriarcas da igreja desafiavam o próprio trono com decretos teológicos que tinham peso político. A fé, que deveria unir o império em um propósito comum, tornou-se fonte de conflito amargo. Debates teológicos sobre a natureza de Cristo dividiam não apenas clérigos enclausurados em mosteiros, mas cidades inteiras, famílias e até mesmo legiões.
Iconoclastas, que acreditavam que as imagens sagradas eram idolatria, destruíam ícones, mosaicos e pinturas em uma fúria purificadora. Iconófilos, que veneravam essas mesmas imagens como portais para o divino, defendiam-nas com fervor que frequentemente resultava em violência. Imperadores alternavam entre apoiar um lado e outro, criando instabilidade religiosa que durou mais de um século, de 726 até 843 depois de Cristo. O império sangrava por questões que pareciam abstratas para observadores externos, mas que, na verdade, definiam identidades, lealdades e o próprio tecido social de Bizâncio. E então, em 1054 depois de Cristo, o impensável aconteceu. A Igreja cristã, que por séculos lutara para manter-se unida, apesar de suas diferenças internas, partiu-se ao meio de forma irreversível. O grande cisma separou Roma e Constantinopla definitivamente. As tensões vinham crescendo há séculos, diferenças litúrgicas, teológicas e políticas acumulavam-se como lenha seca esperando uma faísca. A questão do filioque, uma palavra latina adicionada ao credo niceno no Ocidente, mas rejeitada no Oriente, tornou-se o símbolo de divergências mais profundas. O Papa em Roma e o Patriarca em Constantinopla excomungaram-se mutuamente em uma demonstração dramática de ruptura. O Ocidente católico seguiu um caminho, o Oriente Ortodoxo outro. Bizâncio tornou-se o guardião solitário da fé ortodoxa, isolado em sua própria grandeza espiritual, sem o apoio político do Ocidente. A corrupção crescia como erva daninha entre as pedras do palácio imperial. Eunucos, homens castrados que serviam na corte, controlavam imperadores fracos através de manipulação sutil. Regentes governavam em nome de herdeiros menores de idade, usando o trono como fantoche para seus próprios interesses. O tesouro imperial esvaziava-se em conluios, subornos e pagamentos a mercenários estrangeiros cada vez mais necessários. O exército, outrora temido em todo o mundo conhecido, enfraquecia à medida que a nobreza militar tradicional era substituída por tropas mercenárias de lealdade duvidosa. Os temas, sistema administrativo e militar, que dividira o império em províncias autodefensivas, começaram a colapsar. Governadores provinciais tornavam-se quase independentes, pagando tributo apenas quando conveniente. Bizâncio ainda era grande, ainda era temido por seus vizinhos e ainda possuía riquezas que faziam reis ocidentais sonharem acordados, mas começava a ruir por dentro como uma árvore podre. As rachaduras eram imperceptíveis para quem olhava de longe. Para diplomatas estrangeiros deslumbrados com os rituais pomposos da corte, mas para quem vivia dentro dos muros sagrados, era impossível não sentir que algo fundamental estava se desfazendo, que a cola que mantinha o Império unido estava perdendo sua força. Quando os cruzados começaram a marchar para o Oriente no final do século XI, Bizâncio os recebeu com uma mistura de esperança e cautela. Eram cristãos, sim, mas de um tipo muito diferente. Falavam línguas que os bizantinos mal compreendiam. Seguiam um papa que Constantinopla não reconhecia mais. E sua fé era temperada com uma brutalidade que chocava até os guerreiros bizantinos endurecidos. Eram guerreiros bárbaros envoltos em piedade, ferozes em batalha, famintos por terras e riquezas, mas genuinamente convictos de que lutavam pela salvação de suas almas. As primeiras cruzadas, particularmente a primeira cruzada que partiu em 1096 depois de Cristo, trouxeram tensão imediata, mas ainda havia um respeito mútuo frágil. Os cruzados precisavam passar pelo território bizantino para chegar à Terra Santa, e Bizâncio precisava desesperadamente de aliados contra os turcos seljúcidas, que haviam conquistado grande parte da Anatólia após a desastrosa derrota bizantina em Manzikert, em 1071 depois de Cristo. O imperador Aleixo I Comneno
negociou com os líderes cruzados, forneceu-lhes suprimentos e guias, mas também exigiu juramentos de lealdade. Contudo, esse respeito não duraria muito tempo. Veneza, a república mercante astuta e implacável, viu em Constantinopla não um aliado cristão a ser protegido, mas uma presa rica a ser explorada. Os venezianos haviam obtido privilégios comerciais extraordinários em Bizâncio, praticamente monopolizando o comércio marítimo imperial, mas queriam mais. Queriam eliminar a competição de Gênova e Pisa, queriam controlar as rotas comerciais completamente e sabiam que um Bizâncio enfraquecido serviria melhor a seus interesses. Em 1204 d.C., a Quarta Cruzada foi desviada de seu propósito original, através de uma conspiração veneziana. Deveria marchar contra o Egito muçulmano, mas os cruzados estavam endividados com Veneza por transporte naval. O doge Enrico Dandolo, cego mas brilhante estrategista de mais de 90 anos, propôs um acordo diabólico. Ajudem Veneza a conquistar Constantinopla e suas dívidas serão perdoadas, além de vocês receberem parte do saque. Não marchou contra os muçulmanos, mas contra a própria Constantinopla, a maior cidade cristã do mundo. Os cruzados, endividados, famintos por riquezas e convencidos por argumentos políticos fraudulentos sobre restaurar um imperador deposto, cercaram a cidade que deveria ser sua aliada. O que se seguiu foi uma das maiores traições da história da cristandade. Constantinopla, a cidade invencível que resistira a persas e árabes por séculos, caiu não diante de infiéis, mas diante de cristãos ocidentais. O saque foi brutal além da imaginação. Por 3 dias, os cruzados saquearam sem piedade. Igrejas foram profanadas, seus altares despedaçados em busca de ouro. Relíquias sagradas, incluindo pedaços da Vera Cruz e a coroa de espinhos de Cristo, foram roubadas e vendidas. Tesouros acumulados ao longo de 900 anos foram carregados para Veneza e outros reinos ocidentais. A Basílica de Santa Sofia, símbolo máximo da fé ortodoxa e obra-prima de Justiniano, foi saqueada sem piedade alguma. Até mesmo os cavalos foram levados para dentro da igreja, profanando o solo sagrado. Os famosos cavalos de bronze, que hoje adornam a Basílica de São Marcos em Veneza, foram arrancados do hipódromo de Constantinopla. Mulheres foram violadas, incluindo freiras arrancadas de conventos. Homens foram mortos por resistirem ou simplesmente por estarem no caminho errado. Tesouros artísticos e literários inestimáveis foram destruídos por homens que não compreendiam seu valor. A cidade mergulhou em um pesadelo de 3 dias que deixaria cicatrizes permanentes. O Império Bizantino fragmentou-se completamente. Reinos menores surgiram das ruínas, como o Império de Niceia, o Despotado de Épiro e o Império de Trebisonda, cada um reivindicando ser o verdadeiro herdeiro de Bizâncio. Um império latino foi estabelecido em Constantinopla pelos cruzados, mas era fraco e odiado pela população grega. O coração do império fora arrancado violentamente. Constantinopla jamais se recuperaria totalmente de 1204. A ferida era profunda demais, a traição grande demais, e o mundo ocidental, que deveria ser aliado na fé cristã, tornara-se o carrasco mais cruel. Em 1261 d.C., 57 anos após o saque devastador, Constantinopla foi reconquistada. Miguel VIII Paleólogo, imperador do Império de Niceia, o mais forte dos estados sucessores bizantinos, liderou suas forças de volta à capital sagrada. Foi quase um milagre. Os soldados encontraram um portão mal guardado, entraram silenciosamente durante a noite, e antes do amanhecer, a cidade estava novamente em mãos gregas. Os latinos foram expulsos, muitos fugiram por mar, e os venezianos perderam seus privilégios exorbitantes. Houve festa nas ruas, sinos tocaram por toda a cidade, houve choro de alegria, houve esperança renovada.
A população grega que permanecera sob domínio latino celebrou como se o próprio Cristo tivesse retornado. Bizâncio ressuscitara. Mas a cidade que retornou às mãos bizantinas era uma sombra pálida do que fora. Os cofres do tesouro imperial estavam completamente vazios. Os palácios magníficos jaziam em ruínas ou haviam sido despojados de suas riquezas. As muralhas, outrora impecáveis, estavam negligenciadas e precisando de reparos urgentes que não havia dinheiro para fazer. Bairros inteiros da cidade estavam abandonados, povoados apenas por fantasmas das memórias. A população havia diminuído drasticamente. O que antes era o centro pulsante do mundo mediterrâneo, agora era apenas mais uma cidade lutando para sobreviver em um mundo que mudara completamente. A dinastia paleóloga, última dinastia a governar Bizâncio, tentou desesperadamente restaurar o antigo esplendor. Construíram igrejas lindas, decoradas com mosaicos que rivalizavam com os antigos, patrocinaram artistas e intelectuais, mantiveram as cortes tão pomposas quanto possível, mas o tempo dos milagres e das grandes conquistas havia passado. O império estava financeiramente falido, pobre a ponto de ter que vender as joias da coroa. Estava cercado por inimigos por todos os lados, sérvios ao norte, búlgaros ao oeste e principalmente os turcos otomanos ao leste. Não tinha exércitos capazes de defendê-lo adequadamente, dependendo cada vez mais de mercenários caros e pouco confiáveis. Bizâncio tornou-se um fantoche político, um Estado cliente que sobrevivia através de diplomacia habilidosa, alianças matrimoniais frágeis e promessas vazias que ninguém pretendia cumprir. Dependia do equilíbrio de poder entre seus vizinhos mais fortes, rezando para que não se unissem contra ele. No horizonte, uma nova potência crescia com velocidade assustadora. Os turcos otomanos, tribos nômades que se estabeleceram na Anatólia, haviam se unido sob líderes ambiciosos e capazes. Expandiam-se rapidamente, conquistando território bizantino após território, cidade após cidade. Bursa caiu, depois Adrianópolis, que se tornou a capital otomana. O cerco ao império apertava-se como um nó mortal em torno de uma garganta que sufocava lentamente. Cidades bizantinas na Anatólia caíam uma após a outra, e em breve os otomanos até cruzaram para a Europa, cercando Constantinopla tanto por terra quanto por mar. Imperadores bizantinos enviavam embaixadas desesperadas ao Ocidente, implorando por ajuda cristã. Viajavam pessoalmente a Roma, algo impensável em tempos de glória, humilhando-se diante do Papa. Ofereciam reunificar as igrejas, prometiam submissão teológica, qualquer coisa em troca de exércitos. Mas o Ocidente não se movia de forma significativa. Roma não esquecera o grande cisma e exigia submissão completa da Igreja Ortodoxa como preço. Veneza não esquecera seus lucros e mantinha comércio lucrativo com os otomanos. Gênova enviou ajuda mínima. Os reinos europeus, França, Inglaterra, Espanha, estavam ocupados com suas próprias guerras, a Guerra dos 100 Anos, conflitos dinásticos, e não viam interesse real em salvar um império moribundo tão distante. Bizâncio estava completamente sozinho, uma ilha cristã cercada por um oceano otomano crescente. O destino parecia inevitável para todos que observavam com olhos realistas, mas ainda havia quem acreditasse em milagres. Afinal, Constantinopla resistira a cercos impossíveis antes. Não resistiria novamente? Suas muralhas eram sagradas, abençoadas por Deus. Mas o tempo dos milagres havia verdadeiramente passado, e o século XV seria testemunha do fim. Na primavera de 1453 d.C., os tambores de guerra ecoaram pelas planícies ao redor de Constantinopla com um som que parecia vir do próprio inferno. Mehmed II,
sultão dos otomanos, tinha apenas 21 anos, mas liderava um exército de 80.000 homens, disciplinados até os muros sagrados. Ele era jovem, extraordinariamente ambicioso e determinado a conquistar o que tantos sultões antes dele haviam falhado em tomar. Mehmed estudara história. Sabia que Constantinopla resistira a 23 cercos ao longo dos séculos, mas acreditava que seu tempo havia chegado. Ele trouxe algo que mudaria a guerra para sempre: artilharia de cerco. O engenheiro húngaro Orbán construiu para ele canhões gigantescos, incluindo um monstro de bronze de 8 metros, capaz de lançar projéteis de 600 quilos. Dentro da cidade, a situação era desesperadora. Restavam apenas cerca de 7.000 defensores capazes de lutar, incluindo soldados bizantinos, voluntários civis e poucos mercenários genoveses liderados por Giovanni Giustiniani. A população total da cidade era de talvez 50.000 pessoas, uma fração do milhão que vivera ali em tempos de glória. O imperador Constantino XI Paleólogo, último imperador bizantino, tinha 50 anos e sabia que enfrentava o fim. Recebeu ofertas de Mehmed para entregar a cidade em troca de sua vida e liberdade, mas recusou todas categoricamente. Ele vestiu sua armadura de batalha, empunhou sua espada e declarou com dignidade que Deus não permitiria que ele vivesse como imperador sem império. Ele lutaria até o último suspiro e morreria como imperador se necessário. Suas palavras ecoaram pelos corredores do palácio e encheram os defensores de coragem melancólica. O cerco começou oficialmente em 6 de abril. Os otomanos trouxeram aqueles canhões gigantescos, posicionaram-nos diante das muralhas teodosianas e começaram um bombardeio sistemático. O som era ensurdecedor, contínuo, implacável, como trovões incessantes. Dia após dia, semana após semana, as muralhas sagradas tremiam sob o impacto. Pedra por pedra, elas começaram a ceder, abrindo brechas que precisavam ser defendidas com sangue. Os defensores lutaram com coragem desesperada, digna de lenda. Reparavam as brechas durante a noite, usando tudo o que encontravam: barris cheios de terra, vigas de madeira, até mesmo pedras tombais. Rezavam ao amanhecer, fortalecendo-se espiritualmente. Combatiam com unhas e dentes a cada assalto otomano, repelindo ondas humanas que subiam escadas e escalavam muros. O fogo grego foi usado uma última vez. Seus sifões antigos, resgatados de armazéns esquecidos, iluminando o Bósforo com chamas infernais que transformaram galés otomanas em piras flutuantes. Mas não era suficiente. Mehmed era persistente e seus recursos pareciam infinitos. Ele até transportou navios por terra, puxando-os sobre troncos lubrificados ao redor das correntes que bloqueavam o chifre de ouro, estabelecendo uma frota atrás das defesas da cidade. Em 29 de maio, pouco antes do amanhecer, Mehmed ordenou o assalto final e total. Todas as forças otomanas atacaram simultaneamente, criando caos absoluto. As muralhas, após 1000 anos de invencibilidade lendária, foram finalmente rompidas. Os turcos invadiram a cidade como uma maré imparável de aço e fogo e gritos de guerra. Giovanni Giustiniani, comandante da defesa, foi gravemente ferido e teve que ser evacuado, criando pânico entre os defensores. Constantino XI, percebendo que tudo estava perdido, jogou fora suas insígnias imperiais de púrpura para não ser reconhecido e mergulhou na batalha final como um simples soldado entre seus homens. Gritou que o império morria e que ele morreria com ele. Lutou nas muralhas rompidas até ser engolfado pela onda otomana. Nunca foi visto novamente, seu corpo jamais identificado com certeza, perdido entre milhares de mortos. Alguns dizem que caiu lutando perto da porta de São Romano, outros que morreu defendendo uma igreja, mas todos concordam que morreu como imperador, com espada na mão. Constantinopla caiu naquele amanhecer sangrento.
As tropas otomanas invadiram as ruas, saqueando tudo que encontravam. Por 3 dias, Mehmed permitiu o saque tradicional, embora tentasse proteger os edifícios mais importantes. Milhares de cidadãos foram mortos ou escravizados. Santa Sofia, a Catedral dos Sonhos de Justiniano, a joia arquitetônica que sobrevivera há quase 1000 anos, foi transformada em mesquita. Mehmed entrou pessoalmente, maravilhou-se com sua grandeza e ordenou que fosse preservada, mas consagrada a Alá. Minaretes seriam adicionados aos seus cantos. Os mosaicos cristãos seriam cobertos com gesso, escondidos, mas não destruídos. A cidade, que fora o coração da cristandade oriental, agora pertencia ao Islã. O último suspiro do Império Romano, que começara com Augusto em 27 a.C. e continuara através de Constantinopla, extinguiu-se nas ruas ensanguentadas da Cidade Eterna. 1480 anos de história romana terminaram naquele dia de maio. O mundo medieval morreu junto com Constantino XI. Uma nova era começava, e assim terminou o Império Bizantino, mas sua história não acabou naquele dia sangrento de 1453. Mesmo em ruínas, mesmo silenciado pelas espadas otomanas, Bizâncio nunca verdadeiramente desapareceu. Sua alma espalhou-se pelo mundo como sementes lançadas ao vento, encontrando solo fértil em lugares inesperados. Estudiosos bizantinos, vendo o fim aproximar-se, haviam começado a fugir para o Ocidente anos antes da queda final. Levavam consigo manuscritos antigos cuidadosamente preservados, textos gregos de Platão, Aristóteles, Homero, Eurípides, tratados de matemática de Euclides e Arquimedes, obras médicas de Galeno, conhecimentos astronômicos de Ptolomeu. Esses refugiados chegaram à Itália principalmente, estabelecendo-se em Florença, Veneza, Roma. Lá encontraram um mundo ávido por conhecimento, os humanistas italianos do Renascimento. Os textos bizantinos, muitos dos quais haviam sido perdidos no Ocidente por séculos, foram traduzidos do grego para o latim e depois para línguas vernáculas. Plantaram as sementes do Renascimento, aquele florescimento extraordinário de arte, ciência e filosofia que transformaria a Europa. Sem os manuscritos salvos por escribas bizantinos, sem os acadêmicos que ensinaram grego aos italianos, o Renascimento teria sido impossível ou completamente diferente. Bizâncio, mesmo morto, iluminava o caminho da Europa para a modernidade. A arte bizantina, com seus mosaicos dourados que capturavam a luz divina, seus ícones sagrados pintados segundo regras espirituais estritas, suas igrejas de cúpulas majestosas que pareciam tocar o céu, influenciou gerações incontáveis de artistas. Os pintores da Renascença estudaram as técnicas bizantinas de representação. A arquitetura de suas cúpulas inspirou não apenas as mesquitas otomanas, incluindo as obras-primas de Sinan, que dominam Istambul, mas também catedrais católicas, igrejas ortodoxas em toda a Europa Oriental e até edifícios governamentais modernos. Quando você vê uma cúpula majestosa, está vendo a influência de Bizâncio. O direito romano, aquele sistema legal sofisticado desenvolvido ao longo de séculos, havia sido preservado e refinado em Constantinopla. O Corpus Juris Civilis de Justiniano, compilação monumental das leis romanas, tornou-se a base dos sistemas jurídicos de praticamente toda a Europa continental e, através da colonização, de grande parte do mundo. Conceitos legais modernos de propriedade, contratos, casamento, herança, todos têm raízes no direito romano preservado por Bizâncio. A teologia ortodoxa, forjada nos debates acalorados e às vezes violentos dos concílios e dos patriarcas bizantinos, ainda vive em milhões de corações. A Igreja Ortodoxa, com suas tradições litúrgicas ricas, seus ícones sagrados, seus cânticos em línguas antigas, é a herdeira direta da tradição bizantina. Russos,
gregos, sérvios, búlgaros, romenos, todos mantêm viva a fé que Constantinopla defendeu. Moscou chegou a se declarar a Terceira Roma, sucessora espiritual de Constantinopla. Os czares russos adotaram a águia de duas cabeças bizantina como símbolo imperial. Viam-se como protetores da ortodoxia que Bizâncio não pôde mais defender. Constantinopla, agora Istambul, ainda guarda os ecos de seu passado glorioso em cada pedra antiga. Santa Sofia permanece de pé após quase 1500 anos. Um testemunho silencioso e monumental de impérios que vieram e foram, de religiões que se sucederam, de civilizações que ascenderam e caíram. Suas paredes ainda sussurram orações em grego antigo para aqueles que sabem ouvir. Ainda refletem a luz dourada de séculos passados através de janelas que viram imperadores e sultões. Os mosaicos cristãos, cobertos por séculos, foram redescobertos e parcialmente restaurados no século XX, revelando rostos de santos e imperadores que contemplam os visitantes modernos com olhos que atravessam o tempo. As muralhas teodosianas, embora parcialmente arruinadas, ainda se erguem em trechos longos, lembrando a todos que ali estava a fronteira que separou civilizações, que ali se decidiu o destino da Europa por 1000 anos. O Império Romano do Oriente sobreviveu por mais de 1000 anos após a queda de Roma. Enfrentou invasões persas, árabes, búlgaras, seljúcidas e finalmente otomanas. Sobreviveu pestes que mataram metade de sua população, terremotos que derrubaram suas cidades, revoltas que incendiaram sua capital. Enfrentou traições inimagináveis, incluindo o saque por cruzados cristãos que deviam ser aliados. Caiu finalmente não porque era fraco, mas porque o mundo mudara. A pólvora tornara suas muralhas obsoletas. Os estados-nação modernos substituíam impérios universais, e o centro do mundo deslocara-se do Mediterrâneo para o Atlântico com as descobertas marítimas. Mas deixou um legado que o tempo não consegue apagar, não importa quantos séculos passem. Cada pedra de suas ruínas conta uma história de resistência extraordinária. Cada livro salvo das chamas é uma vitória sobre o esquecimento e a barbárie. Cada sino que ressoa em uma igreja ortodoxa, seja em Atenas, Moscou, Belgrado ou Bucareste, é um eco dos sinos de Constantinopla, que chamavam os fiéis à oração. Cada estudante que lê Platão ou Aristóteles deve agradecer aos escribas bizantinos que copiaram esses textos quando o Ocidente os havia esquecido completamente. Bizâncio foi o último império de Roma, a ponte entre o mundo antigo e o moderno, o guardião da civilização durante os séculos mais sombrios. E mesmo extinto politicamente, mesmo apagado dos mapas, permanece imortal na memória humana. Porque impérios podem cair, seus exércitos podem ser derrotados, suas cidades podem ser conquistadas, mas as ideias que eles cultivam, o conhecimento que preservam, a beleza que criam, essas coisas jamais morrem completamente. Elas se transformam, migram, renascem em novos contextos. E enquanto houver memória, enquanto houver história, enquanto houver pessoas que olham para o passado buscando inspiração, o eco dos sinos de Santa Sofia continuará ressoando através dos séculos, lembrando-nos de que houve uma vez uma cidade dourada nas margens do Bósforo, onde a civilização encontrou refúgio e de onde iluminou o mundo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. My soul
sacred ground. But my ghost still walks without a sound. Mountains bow when I took my